Com o slogan Menos Pressão nas Mulheres, começa na próxima sexta-feira a campanha Meça Sua Pressão, que tem o objetivo de alertar a população sobre a hipertensão, doença cardiovascular que mais mata mulheres no mundo. Bom, e para conversar sobre o assunto, eu recebo hoje o Dr. Luiz Bortolotto, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Por que a hipertensão é a doença cardíaca que mais mata mulheres no mundo? Na verdade, a hipertensão é uma doença cardiovascular que atinge as mulheres tanto quanto os homens, mas nas mulheres tem um caráter especial porque, principalmente, a mulher fica grávida e nesse período de gestação pode a hipertensão contribuir para a mortalidade das mulheres nessa fase e também porque é a principal causa de infarto e AVC, que é o que mais mata a mulher no Brasil e no mundo. E a partir de que idade que a hipertensão pode aparecer nas pessoas, nas mulheres? Normalmente a partir dos 30 anos, onde tem a maior chance de aparecer. Mas hoje a gente está vendo cada vez mais jovens com hipertensão, por conta do sedentarismo, da obesidade em adolescentes, a gente já vê a hipertensão. E nas mulheres tem um adicional. O uso de anticoncepcional, principalmente os mais antigos, com alta dose de estrógeno, que a gente chama, que é o hormônio, né? Pode causar hipertensão também. Então é um alerta especial. E a gente pode dizer que esses são então os principais fatores de risco para a doença, doutor? Obesidade, sedentarismo, excesso do consumo do sal na comida, o aumento do peso, o genético é o mais importante também, um estresse repetitivo, isso tudo contribui para a hipertensão. E já que o senhor falou da questão do sal, muita gente acredita que diminuindo a quantidade de sal da alimentação já é o suficiente para evitar o aumento da pressão arterial. Só isso basta? Que outras medidas a gente pode tomar para reduzir o sal para a gente faz 5 gramas, que é 3 colheres de chá rasa por dia, além de reduzir os produtos que têm muito sal, é uma medida das mais importantes, mas só isso não basta. Atividade física regular, combater o excesso de peso ou evitar o excesso de peso, administrar melhor o estresse, tudo isso são fatores que podem contribuir para prevenir o aparecimento. E a gente tem a questão também do sal já proveniente dos alimentos industrializados. Sim, também os alimentos processados são uma das principais fontes de sal, porque o sal está escondido, que é o sódio, né? E a gente acaba não vendo o quanto que tem nesses produtos, por exemplo, enlatados, embutidos, que são os que mais têm sal. Agora a gente tem uma questão, doutor, que é a falta de um diagnóstico, é uma doença silenciosa, né? A falta de um diagnóstico preciso ainda é considerado o principal desafio? Um dos principais desafios, são dois os principais desafios. O primeiro é diagnosticar e depois de diagnosticar, manter o tratamento regular. E o diagnóstico, apesar de ser um desafio, é simples, é só aferir a pressão, medir a pressão regularmente com um profissional de saúde em momentos repetidos. Isso é que vai fazer o diagnóstico, porque a grande maioria não sente nada. Então, o jeito de fazer o diagnóstico é medindo a pressão. Quer dizer, o diagnóstico não é difícil, o problema é que as pessoas não têm esse hábito de medir a pressão. O acesso à aferição de pressão. Por isso, por exemplo, no caso das mulheres, a gente sempre recomenda, porque o clínico da mulher é o ginecologista. Sim. Ou o obstetra, quando ela está grávida. Então, é um momento de se fazer o diagnóstico e muitas vezes o próprio colega não faz essa aferição. Então, a gente insiste qualquer especialidade para aferir a pressão, porque é um momento de fazer o diagnóstico. Como que isso deve ser feito? Deve ser feito todo dia, a pessoa deve fazer essa medição? A gente recomenda para o diagnóstico uma medida com o profissional de saúde, pelo menos em 3 situações diferentes para confirmar o diagnóstico. Quem não tem hipertensão, uma vez por ano para medir a pressão está bom. Quem tem, para confirmar pelo menos 3 vezes em repouso, uma posição sentada, sem conversar. Quer dizer, tem toda uma técnica para aferir direito a pressão. Porque hoje em dia tem os aparelhos, é fácil, se compra em qualquer farmácia. Isso basta, doutor? Não, os aparelhos que a gente usa e recomenda para aferição domiciliar, que a gente fala, medida em casa, são bons para um alerta. Sim. Né? E sempre os de braço, os de punho a gente não recomenda. Nenhuma sociedade recomenda. Isso é bom para dar um alerta ou para ajudar quando a pessoa é hipertensa ao tratamento. Qual que é a pressão ideal? Tem isso, doutor? O ótimo, vamos dizer assim, pela classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Hipertensão, do qual a gente faz parte, é abaixo
ou igual a 120 por 80 ou 12 por 8. Sim. Esse é o ótimo. Agora, para diagnóstico de hipertensão, é maior ou igual a 14 por 9 ou o 140 por 90. Esse é o diagnóstico de hipertensão. No meio, é a pessoa que a gente chama de pré-hipertensão. Precisa ter um cuidado, mas não necessariamente tratar. Agora, a pressão deu alterada uma vez, está com a pressão alta, já não é um sinal de que tem a hipertensão. Não, tem aí é um alerta, né? um Por alerta, isso que eu falei, são 3 situações com o profissional de saúde que, numa situação de repouso, a medida correta para fazer o diagnóstico. Uma medida, por exemplo, se a pessoa está correndo em média, a pressão vai estar mais alta. Sim. Isso não significa que ela é hipertensa. A medição é a única maneira de se saber se a pressão É a tá única alterada. maneira. Você tem algumas técnicas que podem ser feitas como uma medida que a gente chama de mapa, que é a medida de 24 horas, que a pessoa fica com o aparelho 24 horas. Isso te dá uma ideia até melhor do comportamento da pressão. Em algumas situações, a gente pode identificar alguém mais hipertenso do que no consultório. Agora, constatada a hipertensão, doutor, como que é o tratamento? É um tratamento para o resto da vida? O tratamento da hipertensão é o resto da vida. Homem ou mulher tem que tomar medicação quando indicado. Na maioria dos casos é indicado medicação e o médico escolhe a medicação mais adequada. E mudança de hábito de vida. Então, como eu já falei, para prevenção vale a mesma coisa. Reduzir o consumo de sal, manter o peso ideal, se tiver excesso de peso, reduzir o peso, atividade física, administrar melhor o estresse, fazer um hobby, enfim, medidas que podem melhorar esse estresse acentuado, tudo isso no conjunto ajuda a controlar a pressão. Agora vamos falar um pouquinho então como que vai ser essa campanha de conscientização sobre a hipertensão, em que locais ela acontece, doutor? A campanha da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que é menos pressão na mulher, se baseia na divulgação de textos e mensagens nas redes sociais. Então a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook Menos Pressão da Sociedade de Hipertensão, tem o nosso site sbh.org.br e a gente promove ações em algumas cidades do Brasil. As principais ações são em São Paulo, no Conjunto Nacional e na estação CPTM Barra Funda, onde vários profissionais de saúde vão orientar a melhor forma de prevenir e diagnosticar doenças. Começa na sexta-feira? Sexta-feira, dia quando? 26, das 9 às 5, nesses locais. A divulgação das mensagens vai até o dia 17 de maio, onde a gente faz novas ações no MTU de Jabaquara, o terminal de Jabaquara, e na estação Santo Amaro Lilás do metrô. Tá certo, então. Queria agradecer a participação do Dr. Luiz Bortolotto, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade.